A gente continua em Brasília porque após a reunião de Lula com líderes partidários nessa quinta-feira, como até a gente já destacou aqui, o presidente da Câmara dos Deputados, que esteve presente no encontro, se manifestou. A gente chama agora o repórter André Anelli. André, o que Arthur Lira disse sobre o encontro, a relação do governo com o Congresso, será que está apaziguada? Boa noite, bem-vindo. Aparentemente, relação apaziguada, viu, Tiago? Muito obrigado pela recepção, muito boa noite para você, boa noite a todos aqui que estão acompanhando nesse momento o jornal Jovem Pan. Hoje, dia seguinte àquela reunião de líderes da Câmara dos Deputados, que foi promovida pelo presidente Lula, Arthur Lira se manifestou pela primeira vez sobre o encontro dos parlamentares. Nas palavras dele, o governo serviu para... O encontro, melhor dizendo, serviu para aumentar o contato direto entre o Executivo e o Legislativo, mas que isso não representa que a relação entre os poderes estivesse estremecida. Lira defendeu apenas o que chamou de cumprimento de acordos, mesma cobrança feita no discurso de abertura do ano do Congresso no início do mês. O presidente da Câmara, ele se refere principalmente ao que ele chama de cumprimento de acordos, como, por exemplo, a distribuição de emendas parlamentares que teve o calendário de pagamentos e parte da verba vetados pelo presidente Lula. Mesmo com esses acontecimentos, Lira afirmou que a relação do Congresso com o governo nunca esteve estremecida. Estava tendo um descompasso entre o que era negociado, votado e depois vetado. Nós não precisamos desses solavancos para fazer uma boa gestão. O parlamento ele cumpriu um papel importantíssimo antes da assunção do presidente Lula, na votação da PEC da transição. Acordos, eles são feitos para serem cumpridos. Se você fala em governabilidade, ela precisa e as coisas caminham com naturalidade. E quando isso não está certo, você tem que chamar atenção para o problema, porque ao final de tudo, todas as situações elas dependem de construções legislativas. Arthur Lira deu essas declarações no Rio de Janeiro, depois de participar de um evento da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, sobre segurança pública. Na mesma ocasião, Lira também reforçou que o presidente Lula vai apoiá-lo na campanha por um sucessor na presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem. O presidente Lula tem a vontade dele e o direito dele de tentar fazer o sucessor dele, como eu tenho a minha pretensão, ouvindo, como sempre faço a todos os líderes partidários e amigos na Câmara, fazer o nosso sucessor. O presidente Lula sabe e disse que estará junto nesse projeto de acompanhar para que eu tenha o direito de fazer o meu sucessor, e o PT eu não penso que pensará diferente, porque não tem motivos, todos os compromissos que foram assumidos por essa mesa diretora estão sendo honrados, não há nenhum tipo de instabilidade política, não há nenhuma pauta-bomba econômica que nunca foi pautada, muito pelo contrário. O acordo para que Lula apoie o sucessor de Lira já havia sido abordado durante um encontro entre os dois no último dia 9, sexta-feira de Carnaval. Com o comparecimento de Lira ontem na reunião de líderes do Palácio da Alvorada, a sinalização agora é de que Lula fechou realmente esse acordo com Lira. Atualmente, pelo menos 2 deputados são cotados para ganhar o apoio do presidente da Câmara na campanha pela sucessão. Elmar Nascimento, ele que é líder do União Brasil, e o vice-presidente da Casa, Marcos Pereira, atualmente presidente do Republicanos. Com o apoio ao candidato de Lira, Lula pretende ganhar, em contrapartida, o apoio nas votações de temas considerados importantes pelo Planalto, principalmente as pautas que tratam de arrecadação. Tiago. É isso, André Anelli com os bastidores, as negociações, as discussões do Congresso Nacional. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, quando o político abre toda a informação dizendo que Lula vai apoiá-lo na sucessão, na indicação de um sucessor, e o que o André falou tem, claro, todo sentido, né? Se Lula apoia o sucessor, ele pode ter uma aproximação maior com o futuro presidente da Câmara. O que a gente pode esperar dessa discussão e se realmente Lula apoiaria o indicado de Arthur Lira?
Bom, falta ainda a palavra do governo, a palavra do Palácio do Planalto, mas o Arthur Lira aí já deu aquela comprometida básica, né, no presidente, porque ele não pensa que o presidente vai apoiá-lo, ele disse, o presidente disse, e aí usou aquela coisa meio tortuosa, que está aqui nesse projeto nosso e eu tenho direito, não sei o quê, mas o que ele quis dizer é, o presidente estará comigo. Então, imagino que ele deva ter feito isso em combinação, em acordo com o presidente, né? Porque se o ambiente, se o momento é de conciliação, digamos assim, e não é verdade que não tenha havido atrito, tanto que o Arthur Lira usou dois termos, descompassos e solavancos, né? Isso confirma que havia atrito. Então, nesse ambiente de pacificação, de conciliação, é claro que não ficaria bem o Arthur Lira fazer esse tipo de declaração se não fosse em acordo com o presidente da República, que sabe perfeitamente bem que não tem força o governo, não só o presidente, mas o governo, da maneira como está configurado, frente ao legislativo, não tem força para impor uma candidatura. Claro que adoraria que houvesse uma presidência mais amigável, né? Por isso, seria interessante para o governo o Marcos Pereira, mais do que o Elmar Nascimento, mas a gente vê que a condução desse processo está na mão de uma pessoa chamada Arthur Lira. Pois é, e Arthur Lira, não é, Vilela? Eu fico imaginando a síndrome da falta do poder a partir do ano que vem, né? A partir da eleição que vai indicar o sucessor. Ele continua, claro, na Câmara, mas não vai ter o mesmo poder como tem agora. Exatamente, e a presidência da Câmara dos Deputados, ela tem uma força realmente extremamente significativa e depois, quando volta para a planície, tudo já muda de lugar, muda de figura, há um novo presidente, há um novo ciclo de poder. Vamos ver, vamos avaliar como é que Arthur Lira vai fazer para realmente continuar sendo uma figura de destaque, uma figura simbólica, uma figura emblemática, mesmo fora da presidência da Câmara. O primeiro passo ele está tentando, que é construir um aliado na presidência, até para que ele possa ocupar postos de destaque na própria estrutura da Câmara.